Gravando. Oi, tudo bom? Eu sou Elias Tudo bem. Batista, da TV Livro, um zoom literário, da Scortese Editora. Nós editamos, imprimimos e comercializamos livros desde a década de 80, mais exatamente 1982. Hoje vamos conversar com Maria Luísa Malina, autora de 2 livros conosco, A Toca do Urso e Contos Tchecos Infantis. Ambos os livros estão na livraria Asa Bessa e podem ser adquiridos por você. Acesse asabessa.com.br. Olá, Maria Luísa, tudo bom com você? Tudo bem, obrigada. Seja bem-vinda a essa entrevista, esse bate-papo de hoje. Ok, obrigada. Imagina, Vamos lá. vamos começar então conversando sobre você. Quem é Certo. a Maria Luísa Malina, o que ela faz, trabalho, o que gosta de fazer, enfim, se apresente para a gente. Então, a minha vida é assim, bem colorida mesmo, né? E eu nunca sei o que eu vou fazer no dia seguinte, mesmo que eu tenha alguma coisa programada, ela muda, porque eu faço muitas coisas. Mas a minha formação realmente foi o magistério, e depois eu fiz a psicologia clínica e depois belas artes. Aí eu deixei tudo para ficar só com essa parte de artes mesmo, né? Legal. E aonde até na área de paisagismo também atuei com a decoração dos jardins utilizando as técnicas do Feng Shui. Você vê que eu sou bem versátil Bem na coisa, versátil, né? exatamente. Estava na ponta da minha língua. Como? Estava na ponta da minha língua a palavra versátil. Ok. Certo. Então, eu gosto muito de sempre assim uma mudança, né? Não que eu abandone aquilo, não, eu continuo, né? Mas jamais devagar e sempre dando uma nova ênfase a uma nova paixão, como assim dizer, vai? Porque Bacana. escrever é uma paixão. Sim, sim. E como que você entrou no mundo da literatura? Quando você começou a escrever? Quando foi que surgiu, vou publicar meu livro? Então, é assim, porque além de tudo, eu também gosto muito de bordar. Então, eu mexo com a mão, mexo com, né? Ou estou desenhando, fazendo alguma, cozinhando, como toda dona de casa, né? E um dia realmente eu estava à procura de algo que eu não sabia o que era. Então, eu fui no departamento cultural do meu clube e perguntei, puxa vida, que atividades que existem aqui? E era o início do início. Nós estávamos o quê? Em 3, 4 sócios, né? Olha, tem uma aula que vai começar agora que se chama Escreviver. Eu falei, o que é isso, né? Aí ela me explicou direitinho, tal, o que seria. Então, eu achei assim muito interessante. Eu falei assim, tá ok, então na próxima terça-feira eu venho, né? Ela falou, não, vai começar daqui a pouquinho, mas posso já? Oh, pode. Olha, Eu entrei e me apaixonei. Só só que tem uma coisa, como eu uso muitas metáforas, então as pessoas quase não entendiam o que eu escrevia, entende? Então dá sim, para você explicar? E aí eu comecei a me apaixonar, porque eu não percebia que eu falo, escrevo sobre metáforas, essas coisas todas, né? Mas então eu sei que aí eu comecei a me apaixonar realmente pela escrita. Claro, a gente escreve, sempre você, ou cartão, redação, ou dá ideia para alguém de alguma coisa, né? Mas, enfim, a vida da gente é assim, né? E eu me descobri na escrita realmente. Aí eu costumo falar, gosto dessa frase, né? Que eu levo o meu lápis para passear, o lápis que eu usava para escrever, né? Que eu levo agora ele para passear nos contos. tá Então, certo. vou escrever no lápis. E gosto de usar o lápis. É interessante isso. Com caneta, eu não sei, Não essa sai. coisa de borracha, de apagar a madeira, né? Uhum, O lápis em si, sim. né? Então,
também já escrevi algo sobre o lápis. Bacana. Agora, Maria Luísa, eu gostaria de saber um pouquinho sobre o livro A Toca do Urso e também sobre os Certo, contos tchecos infantis. Você pode ok, contar para a gente um pouquinho de cada um? ok. A Toca do Urso foi uma coisa muito interessante. Ela nasceu, embora eu tenha lançado em 2016, ela nasceu em 2014. Certo. Então, então, eu fui, então, porque no Escreviver você faz contos rápidos, pequenos, e para se desenvolver na escrita, né? Na Certo. aula. Então, o desafio era escrever, não sei se 4 laudas, e eu falei, uau, eu nunca escrevi, nunca saí de uma lauda, 2 laudas, né? Escrevi 4. Sim, E quando eu vi, eu estava com 6 laudas. Aí eu legal. falei assim, pode ter 6? Nossa, pode por mais. Aí, o que acontece? Isso que eu queria falar, inclusive para quem começa a escrever, ou a pintar, ou desenhar, né? Então, você enfrente uma coisa branca, uma folha de papel, é praticamente um sentido do nada. O que eu vou fazer? Como que eu vou preencher tudo isso, né? Então, você passa a mão assim no teu caderno, nas tuas folhas, você acaricia esse caderno de uma forma, quando você vê, você já está com a tua história pronta. Só que a minha história, ela demorou 2 anos para ficar pronta. Olha que loucura. Por quê? Porque cada vez eu estava assim quieta, principalmente gosto de escrever na madrugada, né? Aquele silêncio da noite, eu acho que ajuda muito a gente. Então, o que acontece? Você, você sente que aquele teu personagem, ele quer que se escreva mais um pouquinho dele. Fala mais de mim, né? Então, tá bom, vou falar. E isso já estava há 2 anos e eu pesquisando em cima da história. Por quê? E aí eu precisei dar um basta, porque estaria muito, ficaram, bom, no total foram 100 páginas, porque não é muito, né? E mais, o que eu queria te falar é o seguinte, que daria um romance muito grosso. Por quê? Porque à medida que eu ia gostando desses meus personagens, porque o fato é o seguinte, eu tirei esses personagens dessa... É uma história muito triste da República Tcheca, né? Que Sim. é justamente é um memorial das crianças que foram mortas no período nazista em 1942. E eu visitei esse lugar. E eu fiquei impressionada, aquilo que eu te falei, o meu estudo de psicologia e belas artes aí se uniu. Então, eu fiquei impressionada com as esculturas que a senhora Marie Utchitilova, ela conseguiu fazer tão perfeitas. Todo mundo fica impressionado com isso, né? Mas então, o que eu fiz? Eu fiquei com muita pena da expressão daquelas crianças. É uma coisa que choca, mexe com você. Então, eu falei assim, eu vou escrever uma história para vocês. Eu falei assim, porque todo mundo que vai lá leva um presente. Tanto é que eu levei um lápis e um meu marcador de páginas, né? Marcador de livros que esse Cortese fez. Então, eu deixei lá para eles, dentro de um plástico, tinha neve naquela ocasião que eu fui, mas todo mundo levava um ursinho, uma flor, um outro brinquedo. É constante, o ano inteiro, né? Então, aí eu falei, meu Deus, eu não trouxe nada. Por quê? Porque eu deixei lá no museu, já deixei já deixei meu livro lá no museu, entendeu? Sim. Então, eu falei, e agora? E agora? Aí eu falei, pera lá, tem o meu lápis, então, e esse marcador, lindo marcador. Aí eu falei assim, olha, com esse livro que eu escrevi, que já estava bem
pequeno lápis. Foi com esse lápis que eu escrevi a história para vocês. Mas não briguem, qualquer um de vocês pode ser o personagem. Eu não sei qual que eu coloquei, entendeu? Então, isso daqui criou assim uma pesquisa muito grande, porque até 2014 nós não tínhamos nenhum livro em inglês, que é um livro sobre guerra, que é esse aqui. Então, o que acontece? Aqui dentro estava tudo em tcheco, no idioma tcheco, e meu marido é tcheco. E quando eu me dei conta, essas crianças morreram em 1942, 10 de junho. E o meu marido nasceu no final de maio de 42. E era lá na República Tcheca, na Tchecoslováquia, ocasião, né? Tchecoslováquia. Só que uma cidade mais distante, onde sinagogas foram exterminadas. Então, perseguição. Aí, o que acontece? Eu fiquei imaginando se ele está, naquela época, com aquela idade, em 42, né, de 72, né? Ele estaria com 70 anos. Hoje ele está com 78. Mas ele está vivo. Então, quantas crianças daquela estátua ainda não estariam vivas hoje? Isso me afligiu muito, entendeu? Então, o que eu fiz? Ninguém sabia dessa história, na internet você não encontrava nada, fotografias, nada, até então, até 2014. E eu desesperada, porque meu marido, quando lia para mim em tcheco, ele chorava, porque ele estava revivendo a história do país dele, né? O motivo que eles também saíram de lá. Bom, aí o que acontece? Então, eu tinha que vasculhar, procurar aonde não sabia onde, entendeu? E eu fui encontrando em livros até no Uruguai, onde a primeira cidade da América Latina, que foi em Montevidéu, eles deram o nome da praça de Lídice, né? Então, foram coisas assim que eu fui coletando, por isso que demorou tanto tempo, até 2016, para sair. Por quê? Porque aí, no final do livro, além da historinha, eu coloquei no apêndice, isso eu fiz questão de colocar, né? Então, no apêndice, eu coloquei todas assim as pessoas os países que colaboraram, ou que tiveram a sua cidade exterminada. Então, eu coloquei essas curiosidades, né? Mas escrever, então, te desperta isso. Não só inventar uma história sobre os personagens, porque a história é inventada, mas você pesquisa. Entende? Então, é um livro que contém pesquisa. Para que eu fiz isso? Porque as escolas, muitas vezes, justamente por causa da política, né? Então, elas deixam de relatar a própria história mesmo. Então, os professores de história falavam, puxa, eu não conhecia essa história, que interessante, mas por que ninguém conhecia? Porque tudo era fechado pela cortina de ferro. Então, poucas informações saíam. E, por outro lado, quem os ajudou a sair do nazismo, que foram expulsos, né, foram nada mais e nada menos que os Estados Unidos e os próprios russos, que, embora eles fossem inimigos, nesse caso, eles estavam lutando juntos, porque o Reich, não falo o nome dele, tá? O Reich queria também entrar na Rússia, como entrou, entendeu? Mas só que já estavam avisados, então as aldeias tiravam todas as comidas, tiravam tudo, então eles chegavam lá, não tinham lenha para se aquecer, não tinham nada, não tinha comida, e os soldados iam morrendo, você está entendendo? Quer dizer, foi uma outra estratégia de guerra que a Rússia usou. Então, porque ninguém queria o seu país invadido. Inglaterra também ajudou, que foram os paraquedistas que entraram, né? Então, é uma história, assim, muito bonita, que, infelizmente, a gente vê que essas crianças continuam morrendo em guerra, né? Então, quando eu levo para os colégios a exposição Tragédia de Lídice e entrego esse livro na biblioteca, eu sempre falo para os professores, mostrem e ensinem para as crianças, porque eles vão ser os políticos, os nossos futuros políticos. Então, que é preciso cuidar das crianças realmente hoje, né?
lógico, o adolescente ainda é uma criança, eles consideram criança até 16 anos. Então, a gente precisa realmente dar um alô para as escolas e para as crianças, né? E eu fico feliz quando ouço um professor falar, meu Deus, eu já viajei, já fiz tanta coisa, eu não conhecia essa história. Que linda! Né? Então, eu acho esse fascínio muito grande desse monumento das crianças mortas, né? Que se imagine 13 milhões de crianças morrerem em questão de 10 anos numa guerra. É muito. É muito, é muito. Entende? E eu faço também para a República Tcheca. Este ano nós estamos na 48ª edição. Deu para ver? Deu? Então, essa é uma exposição internacional de arte que as crianças brasileiras participam. Olha, o Colégio Santo Ivo já ganhou. Eu não quero deixar muitos colégios de fora, né? Santo Américo. Ai, meu Deus do céu. Que feio. Me falha a memória, deveria ter escrito no papel. Então, são colégios que você leva, então eles participam. E esse ano nós participamos com acho que 180 trabalhos, né? Que está correndo a exposição esse ano, que novamente o Santo Américo ganhou o prêmio. Uma menina de 8 anos. E esse ano, o tema agora, que até o final de dezembro, estou coletando os trabalhinhos para as escolas, é sobre robô. Porque, por curiosidade, essa palavra robô não existia. E essa palavra robô nasceu de um livro tcheco, do Karel, que ele estava comentando com o irmão dele, né, que ele fez uma peça para um teatro, e ele falou, puxa, eu preciso dar um nome para o personagem, que nome que eu dou? E o irmão dele também era escritor. E ele falou assim, olha, então coloca o nome de... Ele queria colocar um nome assim, Antônio, uma brincadeira, modo de falar, um nome comum. Aí ele disse assim, olha, pela tua história, por que você não coloca o nome de Robota? Robota, em tcheco, quer dizer aquele trabalho consecutivo, aquele trabalho não remunerado, porque eles chamavam de robota e robotnik as pessoas que trabalhavam nas aldeias para servir, também sem remuneração, né? Que eram os servos do castelo, aquela coisa toda, entendeu? Que robô quer dizer escravo, trabalho escravo. E a palavra robô foi para o mundo todo, porque não tem como falar. Quem faz aquela sequência de trabalho diário, né? E sem remuneração, não tem outro nome, então ficou robô. Então, eles estão homenageando esse ano o livro dele, do Karel Čapek. Muito bonito, interessante. Foi traduzido também aqui no Brasil e teve uma adaptação na Guerra das Salamandras. Então, que também é... Então, naquela época, em 1912, isso foi escrito. Já existia aquela coisa do trabalho robótico, né? Inspirado nos trabalhadores. Bom, mas vamos lá. Então, aí a Toca do Urso, eu precisei parar. Meus filhos falam, mãe, você deu um corte na história, você devia ter continuado. Eu falei, talvez eu faça a Toca 2, falei, brincando, né? Por quê? Porque eles habitavam na minha cabeça noite e dia. Era uma coisa assim que você falava, meu Deus, eu preciso parar com isso. Entendeu? Então, aí eu conversei com todos eles, eu falei, vou dar um basta aqui. Então, veio um basta rápido. Dariam mais 4 livros, né? 4 histórias de cada um, tal, tudo, né? Mas que eu quis realmente parar. Assim. Bom, então, o livro A Toca do Urso é um livro, assim, tanto para as escolas, instrutivo, né? A segunda edição está saindo agora, bem nessa parte aqui da amarelada do campo, onde eu vou colocar 1942, Lidice, Tchecoslováquia. Então, é a única coisa que vai ser diferente, né? É a única coisa. Mas
E revisado, claro, com uma revisão maior, mais detalhada. Mas eu acho que é um livro gostoso para ler. Tenho pessoas, não vou falar o nome, porque é do governo tcheco, então, essa senhora disse assim para mim, mas eu chorei muito com o livro. Embora eu tenha vivido e vi coisas piores do que está escrito ali, você escreveu de uma maneira suave. Eu me emocionei. Quando eu fui pedir também para o departamento do apoio, que eu queria colocar mais fotografias, eu queria colocar mais histórias, e então eu tinha que reduzir para essas páginas. Eles disseram, não. Aí, quando a pessoa leu o livro, ela me perguntou assim, escuta, essa história é verdadeira? Eu falei, não, por quê? Você tem certeza? Sim, porque até hoje o nosso país está procurando por 4 crianças. Olha que troço louco. E aí você... Eu sou casada com tcheco, né? Certo. Então, mas eu falei, não é história, não é história. É realmente uma criação que eu tive, e eu acho que eu tive uma ajuda de anjo da guarda das crianças, porque eu não vivi isso, né? Você vê filmes, etc. e tal, mas tudo bem, é outra coisa. Tá bom? Então, sou muito feliz em ter escrito esse livro à toca. Tá certo. E sobre o seu livro Contos Tchecos Infantis, você pode sintetizar um pouquinho sobre o que ele tem, o que ele apresenta para nós? Então, o Contos Tchecos Infantis, eu sou apaixonada pelo desenho puro que eles utilizam, eu chamo de traços puros, né? Analisando assim o trabalho deles. Então, eu queria, mas ninguém faz esse tipo de desenho aqui no Brasil, é coisa deles mesmo, é a característica tcheca. Aí eu falei assim, não, eu preciso, vou editar no Brasil, então eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar alguém que faça os desenhos e as nossas princesas, não princesas tipo Barbie, de cabelo, porque as princesas, você pode ver, Princesa Isabel, enfim, eu estou falando Princesa Isabel porque ela é bem cabelo crespo. Então, o que acontece? As nossas heroínas, todas têm cabelos crespos. Mesmo que as que vieram do Império Austro-Húngaro, que é quando aconteceu toda a confusão da queda desse livro, né? Da queda do Império, que as invasões aconteceram. Então, você olha as fotografias antigas, a maioria das princesas, todas têm cabelo encaracolado. Raras são as que não têm cabelo encaracolado. Então, eu pedi para uma moça conseguir localizar, e ela não quis que pudesse crédito de jeito nenhum. Fiquei tão triste com ela, que não colocasse o crédito no livro, porque ela tinha medo, porque ela ia para o Nordeste, né? Ela falou assim, estou pagando uma dívida até hoje, alguém usou meu nome. Infelizmente, para registrar o livro, você precisa SIC, RG, aliás, CPF, né? RG, todo endereço, tudo. E o pessoal fica constrangido de entregar para uma pessoa que não conhece tudo isso. Ainda mais que já passou por um golpe financeiro, entende? Aí acabei não colocando o nome dela e ficou assim, imagens, né? Então, eu fiz em branco e preto. As princesas são todas... Adoro essa história. Aliás, as histórias foram super selecionadas. Essa história daqui eu gosto demais, porque é uma história inusitada. Então, e ela fez os cacheados como eu queria dos cabelos. Porque chega de princesa só ter... Naquela época, ninguém alisava cabelo, né? E esses contos foram escritos, ela é de 1820, a Bozena Nemtsova. Vamos falar um pouquinho dela. Assim, eu fiz em branco e preto, sabe por quê?
para as crianças pintarem com lápis de cor, né? Então, cada uma vai pintar a princesa ruiva, a princesa morena, a princesa loira, como quiser. É a sua imaginação. Então, o nome dela pronuncia-se esse Z de ponta cabeça como se fosse uma letra G. É Bozena. E o E, Nie. Bozena Nemtsova. Então, o que acontece? Ela é de 1820, mas em 1855, o maior livro dela foi sobre... O mais importante livro foi Babichka, quer dizer, a avó. E nesse livro, justamente, ela retrata a vida de uma aldeia rural. Como que é? Por quê? Porque ela queria colocar que as pessoas no futuro vissem e lembrassem como que era a vida na época, né? Então, e já existia um movimento de prosa, poesia, em que eles queriam aproximar já em 1800 e tanto, hein? Acabar com aquela fala cotidiana, então eles ficavam assim brigando. O clássico com o antigo, ficava discutindo. Por quê? Porque eles queriam colocar uma nova linguagem, eles queriam mudar as palavras. E ela queria preservar isso para a posteridade. E ela era uma pessoa assim rebelde, ela desafiava a sociedade feminina da Boêmia, fumava charuto. Não, com a política ela ficava mais à parte, né? Mas era assim, então tudo que todas as coisas que ela queria se expressar, ela se expressava através de cartas ou as histórias, ou então bilhetes. Então, ela escrevia. Agora eu não estou feliz com isso. Escrevia, ela tinha coragem. Ela nunca deixou de escrever alguma coisa, né? Então, as emoções eram colocadas dessa forma, tá? As ideias que ela tinha. E ela... por que eu fiz o conto? Meu marido traduziu o conto. Por quê? Porque ela tem uma maneira assim, muito gostosa de contar, e ela coloca frases do tipo assim, fugiu. Não tem problema, não tem problema. Assim, uma coisa que eu achei muito interessante, a medida, por exemplo, assim, espera 7 vezes 7 semanas. 7 vezes 7 semanas. Então, você já poderia contar o quanto que era, né? Não. Então, a medida deles, naquela época, essa era a forma da conversão que ela não queria que existisse, entendeu? Então, 7 vezes você vai... na história do gigante, tem 7 vezes 7 noites e 7 vezes 7 dias. Então, seria, né? Não, você tem que atravessar 7 mares. Você tem que fazer, entendeu? Então, lá ia ele, ia contando, e aí, com botas de ferro, para mostrar mais a dificuldade, que não era uma coisa, entendeu? Então, essa maneira de escrever que me encantou. Certo. E tem uma que eu gosto muito, tinha aberto aqui. São 3 contos, né? Ela faz interferência dela no conto. Então, ela está escrevendo, aí ela fala assim, agora vamos deixar ele para lá e vamos verificar o que aconteceu no castelo, entendeu? Então, ela posiciona, ela entra entre o leitor e o personagem. Como, por exemplo, assim, né? Eu não conheço, né? Mas eu vou falar assim, olha, sabe de uma coisa? Agora eu vou tomar um cafezinho para refrescar minha memória, já volto para escrever, tá? Né? Ela escreveria isso no livro, porque ela fala, vamos deixar que Pepo se vá, o outro que foi embora, né? Vamos verificar o que aconteceu no castelo.
Então, lá vamos nós, vamos agora. Eu acho isso bonito, sabe? A coragem de colocar o pensamento, essa ideia que ela tem, né? Que seja como for, é uma emoção. Vamos lá, né? Eu acho muito interessante. Diga. Vamos lá. Você aceita, Maria Luísa, fazer um bate-bola, jogo rápido? Vamos lá. Me diga uma paixão. Eu vou usar a metáfora de escrever romances. Olha só. Um desafio. Olha, eu acho, não pensei nunca em desafio, porque desafios você tem todos os dias. De repente, fugir para fazer uma arte, para fazer uma coisa, você sair do cotidiano. Um autor especial. Autor, um escritor especial. Autor. Ai, você me pegou. Mas, é o Manuel, adoro a escrita dele. Manuel Bandeira? Hã? Manuel Bandeira? Ele é do Pantanal. Ele já faleceu ano passado, ano retrasado. Foi engraçado que quando eu não conhecia, me perguntaram assim, você conhece o Manuel fulano e tal? Eu falei, não, por que eu deveria conhecer? Aí a pessoa viu que eu não conhecia mesmo, né? Aí eu fiquei intrigada. Aí no final da aula eu perguntei, por quê? Ai, não é Bandeira, é Manuel. Aí ela disse assim, por quê? Porque você escreve igual a ele. Olha só. Fala qual que é a sua maior qualidade. Minha maior qualidade, eu acho que é sorrir, dar risada até das tristezas. Tá certo. E o seu maior defeito? Muitos. Apenas um. Como? Apenas um. Nos diga apenas um defeito seu. Acho que é falar demais. Certo. Você tem medo da morte? Não. Maria Luísa, agora nós nos encaminhamos para o final da entrevista e eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, deixando uma mensagem para quem assistir esse vídeo e o nosso bate-papo. Olha, se você está com vontade de escrever, escreva. Comece com uma letra, como eu comecei em 1942, ponto, não saía nada. E aí as coisas começaram a fluir. Foi muito interessante, uma experiência inédita. Agora, leia tanto este livro, A Toca do Urso, quanto Descontos Tchecos Infantis. Mas sabe por quê? Não por mim, porque ela tem uma maneira diferente de escrever. E isso me encanta, porque todo mundo escreve. E ela escreve diferente. Vamos ver se a gente consegue traduzir outros, né? E esse aqui, porque vai te trazer uma história emocionante. Ok? Muito bem, muito bem. O livro A Toca do Urso, da Maria Luísa Malina, e também o Contos Tchecos Infantis, você encontra na livraria Asabeca, da Escortece Editora. Acesse asabeca.com.br. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo ou até a próxima oportunidade. Tchau. Okay. Tchau.